possível viver da arte? E como é que você hoje enxerga a arte assim, no mercado? Todo artista é empreendedor? Você acha que é possível ser artista e estratégico ao mesmo tempo? Se você já se perguntou como funciona o mercado de arte nos dias de hoje e de que forma artistas e marcas podem se destacar, este episódio é para você. Vamos falar sobre os caminhos para divulgar seu trabalho, o impacto das redes sociais e as oportunidades que estão surgindo nesse universo criativo. Então, prepare-se para uma conversa que pode mudar a forma como você enxerga o mercado de arte e abrir novas possibilidades para o seu trabalho. Hoje são esses 3 pilares que eu não abro mão das minhas escolhas. Precisa ter educação, arte e marketing. Você pode estar ali no interior de uma microcidade, bem longe de uma capital, por exemplo, e conseguir ser ouvido por milhões de pessoas. Sejam bem-vindos, queridas e queridos do meu Brasil, primeiro episódio oficial do Pode Tagarelar. Vocês acharam mesmo que com esse nome, Tagarela, nós não teríamos um podcast? Exatamente, vamos ter um podcast. E assim, muitas coisas acontecendo. Eu vou compartilhar também muitas novidades. Inclusive, esse primeiro episódio aqui, ele vai ter no finalzinho uma novidade muito importante, especial, porque assim... Estamos em 2025, mas já estamos projetando 2026. Então se prepara aí que vai ter novidade. E eu tô com uma convidada especial aqui, que quando eu conheci essa pessoa, eu falei, nossa gente, que pessoa metida, né? Ela faz várias coisas aí, é isso, né? É uma multiartista. Essa tá sendo a nomenclatura aqui da galera que eu tô trazendo nessa primeira temporada, porque tem bastante coisa aqui que essa galera faz. Então vamos ao currículo desta pessoa maravilhosa. Marília Góes é atriz, especialista em História da Arte, Teoria, Curadoria e Crítica, especialista em Neuroeducação e Gestão Estratégica de Marketing. Ela é pesquisadora na área de comunicação, de edtechs, a gente vai falar bastante sobre isso, é criadora e líder do Artcast, uma comunidade de estudos criativos para artistas que desejam estruturar a sua carreira e projetos. Então, assim, artistas que estão aí, fica ligado. Atualmente, atua também como Head de Marketing da Prof Academy, empresa de intercâmbio esportivo, e como Head de conteúdo comercial da Alma Gesto. É isso. Seja bem-vinda, Marília Góes. Nossa, aquele... É isso, entendeu? É só peso pesado no rolê sobre aí. isso. Caraca, hein, É Ana? bonito quando a gente tem uma apresentação assim, mas não se enganem, essa apresentação é uma apresentação, o legal é o conteúdo da conversa, a gente se soltar. O resto é título e currículo, né? Mas... Eu acho interessante porque, assim, ó, já vou trazer aqui polêmica, tá? Porque esse currículo todo a gente não vê na rede social. Por quê, Marília? Por quê? Por que a gente não vê na rede social? Por que você não tá criando conteúdo com tudo isso aqui, ó? Total. Como é que é isso? Na verdade, estou. Se a gente for pensar que, pra mim, eu enxergo como meu produto para a rede social principal é o Artcast, é onde eu crio. O Artcast é um podcast, é um filho, assim, dentro dos meus projetos, é o filho mais velho. Ele nasce lá em 2010, eu fiz teatro junto com você. Exatamente. A gente vai contar um pouco a gente vai falar sobre isso daí. Mas é um podcast na época que ele funcionava meio Lucas Silva e Silva, assim. Então eu pegava o celular, eu gravava o meu áudio de aulas que eu dava, eu sou arte educadora, e aí eu saía das aulas de arte doida pra conversar com alguém, e aí eu gravava esses áudios, assim, e jogava na internet, mas não divulgava, assim, eram áudios simplesmente pra existir... Tipo um diário. Isso, era um dia isso aqui vai servir pra algo. Tá. E aí o podcast, ele existe até hoje. É um podcast que eu gravo os meus pensamentos, ainda no mesmo formato, assim, ele não tem esse formato de conversa com alguém, ele é uma conversa, são pensamentos em voz alta.
E é ali que eu gravo. E aí hoje o Artcast ele é uma comunidade de estudos criativos, assim, que hoje eu monetizo esse podcast de alguma forma. Mas eu tenho muito mais de 5 mil ouvintes fiéis desde essa época de 2010, assim, que me escutam. Então, não sei por quê, por que vocês me escutam? Já são 15 anos aí. Já são 15 anos. Então é um filho que eu vejo esse produto, agora falando de conteúdo, né, que é o principal assunto aqui, como quase que vai me acompanhar até minha velhice, sabe? Então eles são os meus pensamentos, a minha visão do que é ser um profissional criativo nessa era em que a gente vive. Principalmente uma era de hiperconectividade, né? Aí, só finalizando em relação a meu perfil pessoal, eu não enxergo em criar dentro do meu perfil pessoal, e acho que esse pode ser um assunto interessante, porque eu sou muito reservada. E aí esse é o conflito do momento atual, assim. Eu gosto de ter a minha página para publicar coisas do meu dia a dia, da minha vida, mas não a nível das pessoas verem, mas como um álbum de foto, um registro da minha passagem. Então, na verdade, para você faz sentido, tipo, criar conteúdo, mas para um projeto que você tem, aqui no caso é o Artcast. Absolutamente. Não vida pessoal, aí você é mais... Não, zero lifestyle, assim. Entendi. Eu não tenho. Apesar de também, e não tá aí no meu currículo, de também trabalhar com influenciadores, a Bruna, por exemplo, é uma delas... eu não tenho zero ambição de me transformar em um produto, assim. Tá. Eu vejo a minha carreira como atriz, por exemplo, de eu me vestir para um personagem e não monetizar a minha vida como artista. Que assim. faz sentido porque, por exemplo, quando você, como atriz, você tá num personagem, é como se o projeto fosse o seu personagem. Basicamente. Basicamente. Mas assim, pra contextualizar, pra quem de repente assim, tipo, tá, legal, ela faz tudo isso. Vamos lá em 1800 e barará. Como é que assim, obviamente que eu conheço, mas qual foi o início da sua relação com arte? Assim, tipo, veio desde criança, tipo, a família falando, eu quero trabalhar com arte, ela tem talento pra arte. Ou você, por exemplo, fala, cara, eu quero fazer uma coisa, e a arte, ela surgiu como um estalo no meio do caminho. Eu digo isso porque, assim, a minha trajetória, ela foi muito mais pra corporativo, empresa, e aí o meu foi diferente. Alguém falou pra mim, pô, você podia fazer teatro pra você desenvolver, você é muito tímido e tal. E aí foi esse estalo. No seu caso, foi como, assim? Eu venho de uma família de... Meu pai e minha mãe são marqueteiros, hoteleiros. Eles trabalham com marketing, evento para a área de hotelaria, assim. Então, eu reconheço eles nesta função desde muito pequeno. E dentro da minha casa, tanto eu quanto meu irmão, a gente foi muito estimulado para conversas profundas. A gente sempre teve em mesa, assim, de jantar e tudo mais, conversas muito profundas, filosofia e tal. Mas assim, filosofia do cotidiano, não é a gente discute Platão, por exemplo, apesar não era essa discussão. De família discutindo, o que você acha? Filosofia do dia a dia, assim, aplicável, e, enfim. Então, filosofar sobre a vida e um estímulo bastante criativo. Então, meu irmão, eu lembro dele criança, querer ser jogador de futebol, por exemplo, e isso minha família apoiava. E eu quis ser muitas coisas, porque eu venho de uma geração, que imagino que quem tá ouvindo é de uma geração parecida, que era uma geração que não tinha internet, que a gente brincava, eu morava em prédio, a gente brincava na rua, a gente brincava no prédio. Então, as nossas brincadeiras, todos os meus amigos, que eu tenho amigos de infância até hoje, eram brincadeiras lá embaixo da gente brincar de faz de conta, de teatro, de vamos brincar de hospital, e aí eu era a atendente. Vamos brincar de escola, eu era a bibliotecária. Eu gostava de vestir esses personagens. E isso já era o teatro, assim. Apesar de eu não ter falado que eu queria seguir no teatro. Tipo, não tava tão racional, quero ser atriz, mas você já brincava com isso. Aí como surge, né, o ser atriz, assim. Foi quando eu tinha 10 para 11 anos, um colega que hoje, que é o Fabrício, um beijo, Fabrício, ele é artista também, inclusive todos esses meus colegas do prédio seguiram por áreas criativas, áreas de comunicação, e
dou totalmente o crédito para as nossas brincadeiras quando criança. E o Fabrício trouxe uma notícia de jornal que tinha um curso de teatro aberto, gratuito, e que dava pra gente se inscrever, assim. E eu dava muito trabalho pra minha mãe, porque eu me inscrevia nos cursos gratuitos sem ela saber. Então eu me inscrevi em curso de bombeiro, me inscrevi em capoeira, me inscrevi em tudo, porque eu já resolvia essa situação e só chegava pra ela e pedia pra assinar, assim. E o curso de teatro foi exatamente assim. A gente chegou na Casa da Comédia, e aí... foi uma grata surpresa ter um senhorzinho varrendo, assim, à frente do teatro. E aí eu cheguei pra esse senhorzinho e falei, como que faz pra se inscrever? Aí ele fez assim, você tem que voar nessa vassoura. E me deu a vassoura, assim. Aí eu brinquei de voar na vassoura. E aí ele falou, agora você pode. E só depois, lá na universidade, na faculdade, né, que eu entrei com 17 anos, porque eu faço aniversário no meio do ano, eu fui descobrir que esse senhorzinho que varria à frente do teatro era o Zé Renato, que é uma das sumidades do universo teatral, assim. E eu fiz aulas de teatro nessa escola, desde a idade dos 10 anos até os meus 17. Na verdade, até os 16, porque o último ano ali da escola eu decidi, eu realmente me concentrei em não entrar em recuperação no terceiro ano do ensino médio, assim, porque eu entrava, todos os anos eu entrava em recuperação em matemática e química. Então eu queria passar direto, e foi o que aconteceu. No terceiro ano eu não fiquei de recuperação. E aí foi isso, assim. Então, o meu universo no teatro, ele nasce de uma coisa que eu acredito até hoje, que é a brincadeira. É você se divertir, é você brincar. E eu levo as minhas funções hoje profissionais exatamente da mesma forma, brincando, me divertindo, rindo, falando alto. Então, pra mim, é um grande play, assim, uma grande brincadeira. Essa relação que você tem com a arte, ela... mesmo que você esteja hoje numa função de marketing, de comunicação, ela tá ainda conectada? Tipo, ainda é a Marília atriz? Ainda tem uma relação no seu dia a dia, nas empresas? Tipo, a Marília atriz, a Marília artista, ainda tem isso no dia a dia? No dia a dia, não. Se eu fosse falar assim, se a Marília lá dos 10 anos olhasse... essa leveza, esse olhar mais artístico, entendeu? Nesse sentido. Se essa Marília dos 10 anos, assim, olhasse pra Marília hoje com 33, ela acharia tudo muito louco. De eu ter ido pra área de marketing, que é a área dos meus pais, por exemplo, e ter conseguido aproximar duas outras grandes áreas, que é a arte e a educação, junto com o marketing. Hoje são esses 3 pilares que eu não abro mão das minhas escolhas. Precisa ter educação, arte e marketing. Então, não é o que eu planejei, mas é o que aconteceu, assim, as coisas na minha vida foram acontecendo e eu fui embutindo. Eu tento trazer no meu dia a dia a Marília artista, a Marília questionadora, a Marília que cria, que tem uma visão estética, que se preocupa com o público, mas não é a Marília que eu idealizei. Eu queria estar se fosse pra falar, eu queria estar num palco mambembe, viajando, fazendo peças de teatro, assim. Mas eu entendo que eu seria uma peça do jogo de alguém. Porque para eu viver a vida de atriz, eu teria que ter um produtor que estaria produzindo por trás, um diretor que estaria me dirigindo, ou vivendo dentro de uma companhia de teatro onde eu vivi por mais de 4 anos da minha vida. E as minhas outras funções que eu pelo menos vejo que eu tenho boas habilidades, boas skills, assim, não seriam aproveitadas. Então, acho que a vida foi costurando de uma forma que hoje me afastou do palco. Mas eu me vejo voltando pro palco. Eu tenho vontades, assim. Legal. Por que eu pergunto isso? Porque, assim, é muito... Aconteceu comigo e muitas pessoas amigos, assim, que eu vejo, a gente faz uma faculdade visando uma profissão e aí vão acontecendo justamente isso. Coisas, situações, oportunidades que a gente fala, nossa, eu fiz uma faculdade de Direito, mas não sou advogado. Eu fiz uma administração, mas não trabalho com isso, trabalho com outra coisa. Então, assim, isso pra você é tranquilo? Tipo assim, cara, o que você falou, eu não vivo no palco, mas a arte, ela tá dentro de mim. Ela ainda existe, e isso pra você é tranquilo nesse sentido. Porque é exatamente o que eu acredito, assim. Eu não abro mão das minhas escolhas, que essas escolhas estejam relacionadas com esses 3 pilares. Tá. Que é a arte, educação e a comunicação, e com a sua roupinha do marketing, né?
eu não abro mão. Então, toda oportunidade que me aparece, eu olho para entender se essa oportunidade eu vou ter a liberdade de ter essas 3 Marílias muito próximas. Então, uma característica que eu acho que a gente pode discutir sobre isso, somos casados, gente, talvez vocês não saibam. Mas eu e o Júnior, a gente tem uma característica diferente, assim, que eu pego um curso, por exemplo, seja ele qual for, e vou até ao fim dele. Mesmo que às vezes esse curso nem faça mais sentido, assim. E o Júnior tem outras características. Se não faz, a gente tira do ar. A gente muda. Então, graduação, pós-graduação, né? E até eu sou mestranda, apesar do meu mestrado ele tá paradinho no sentido de pesquisa, eu vou até o fim. Então, não existe hoje coisas que eu me formei que eu não aplique no meu dia a dia. É que, na verdade, assim, não é que você... É o que você, de repente, falou. Cara, esse projeto aqui, talvez hoje não dá pra dar tanta atenção pra ele, vou deixar ele stand-by, dormindinho aqui, daqui a pouco eu volto nele. Não é que você desistiu, é que nem, por exemplo, a Marília, que não tá no palco, não é que ela não é mais atriz, não está. Ela tá ali, calma que eu vou voltar. De repente, tô dando atenção pra outras coisas. E aí eu queria entrar num ponto que é assim, possivelmente podem ter artistas assistindo, ainda mais por conta do Artcast, que é um projeto mais voltado pra isso. A questão que eu queria já trazer é assim, é possível viver da arte? Qual que é a sua visão, assim, por exemplo, hoje, assim, é possível viver da arte? E como é que você hoje enxerga a arte, assim, no mercado? Aí você pode falar, de repente, só do teatro, ou enfim. Pra mim, não existiu em nenhum momento da minha trajetória que não seria possível. E eu acho que por isso eu consegui aproximar a arte pra sempre, assim. Porque eu fazia dar certo. Mas, talvez o que você está querendo dizer é essa visão romântica do viver de arte, onde a pessoa vai ser esse artista que acorda numa bela manhã, com o raio do sol entrando pela janela do seu quarto, ele se alonga, pega uma tela e vai pintar, olhando a paisagem, assim, almoça e no final do dia ele sujo de tinta, ele dorme, assim, de cansaço de tanto pintar, assim. Acho que eu não acredito nessa vida do artista, porque existe todo um time por trás. E aí, por isso, assim, eu enxergo o ser multiartista, por exemplo, que eu até escrevi um livro sobre isso, onde o artista, ele é uma marca, ele gere a própria marca, e a partir dessa sua marca, dessa sua forma de contribuir para a sociedade, ele desenvolve vários produtos. Ele desenvolve aula, que eu acredito muito no poder da arte educação. Eu acho que o artista por si só, ele é um arte educador. Quando ele faz uma obra, há um processo didático em assistir aquela peça, ler aquele livro, enfim, você sai aprendendo algo quando você tem contato com arte. Então o artista, ele é arte educador por si só. E aí ele precisa ter essa visão de produto, que nem todo artista tem, mas se desenvolve. Essa é uma visão que se desenvolve. E eu desenvolvi. Eu não tinha uma visão empreendedora, por exemplo. Eu fui ter muito mais tendo contato com você. E vendo possibilidades, por exemplo. Então, na visão romântica, de que artista é esse que só vive de uma apresentação, pena muito. Mas, por exemplo, vamos supor, isso eu acho interessante, porque assim, ainda então existem artistas que de repente romantizam a arte. Porque, por exemplo, vamos supor, quando o artista ele não romantiza, ele acaba se tornando um multiartista. Uhum. E aí a pergunta é, todo artista é empreendedor? Não. Por quê? Ponto. Porque empreender, e não significa ter empresa, é você encontrar possibilidades dentro, fazer acontecer, assim, ser um resolvedor de coisas e transformar isso em soluções, em produtos, enfim. Nem todo artista quer desenvolver isso e tá tudo bem ele não querer. O ponto é que possivelmente ele vai ter que se desdobrar ou em muitas festas infantis, vou falar como ator, né? Ou em muitas festas infantis, pecinhas e coisas do tipo, pra fechar a conta no final do mês. E aí é desgastante.
Eu acho que até você não consegue ter uma projeção de futuro, muito difícil, é uma visão muito limitada do agora. E aí a visão empreendedora é você observar você ter um grande aprofundamento em autoconhecimento, sem demagogia com visão de coach, assim, nada disso, mas você se conhecer efetivamente para descobrir formas de conectar outras versões de você mesmo, assim. Então, beleza, eu gosto de escrever, então vou escrever um livro, vou sistematizar alguma coisa, vou pensar um método, né? Ou escrever um livro de história, vou produzir a minha própria peça, e aí você vai encontrando caminhos para fazer com que você chegue naquele palco, enfim. É isso. Mas o que eu ia também entrar aqui é assim, quando a gente dialogava bastante com o artista, a gente via essa resistência do mas eu quero romantizar a arte, eu quero viver só disso. Aí você tem ali a função do empresário ou do produtor. Então, por exemplo, você acha que é possível ser artista e estratégico ao mesmo tempo? Ou só ser artista? Tipo assim, eu sou só artista, eu não quero ter empresário, produtor, eu não quero pensar estratégia, eu quero fazer só minha arte. Super e deve, assim, eu sou militante do artista ser estratégico. Super, assim, super, super. Pra conseguir sobreviver mentalmente mesmo, pra você prosperar como você mesmo, né, e não se frustrar. Mas um ponto que você falou e até gostaria, assim, de retomar, que é se a pessoa... como que você falou? Calma, deixa eu lembrar. Do produtor? Do empresário? Não, ai caramba, me fugiu. Gente, eu tenho TDAH. Mas dessa última pergunta que eu fiz? Mas vai surgir de novo, pode seguir. Porque aí, por exemplo... Lembrei! Obrigada. Obrigada a você mesmo por nada. Obrigada por nada. Universo. Obrigada por nada. Se o artista hoje, ele é igual ao artista de antigamente, desse romântico e tal. Qual momento, eu falei que né? Tem você tinha falado sobre isso. que romantizam e outros não. Acredito que isso mudou muito, tá? Ao meu ver, assim. Eu dou dois períodos, como uma historiadora da arte, eu vou dar 2 períodos na nossa história, assim. Nós vivemos a primeira década de 2000, que foi ali nesses meados de 2010, né? Então, a primeira década... A segunda já, né? Na verdade. Nossa década de ouro aí. Quase chegando em 2020. A gente viveu um artista em conflito, assim, com a internet, principalmente. Ao meu ver, né? Que é um artista que tinha esse conflito com essa palavra empreender, ou se colocar como uma marca, nananã. Havia esse conflito dos românticos e tradicionalistas para uns artistas progressistas, talvez, ou que pensaria no futuro, ou que ele pudesse empreender nele mesmo, né? Hoje, em 2025, eu acredito que a gente vive um outro momento, que o artista se entende como uma figura que a internet pode ser uma grande solução, sabe? Exatamente. Então, acho que são esses 2 momentos e aí quebra muito, assim, até a visão do empreendedor ou do artista estrategista, porque a internet trouxe possibilidades do cara conseguir ganhar grana por meio ali de uma plataforma que conecta ele com muitas pessoas. Era isso que eu queria chegar, que eu até anotei aqui. Você acha hoje... Isso que eu tô levantando com você aí era coisa de, 10 anos atrás. Mas, por exemplo, hoje a internet é um palco pro artista? Super. É um mundo. Porque, por exemplo, na estrutura... Vamos pensar numa peça tradicional. Vou levantar uma peça, preciso de um produtor, um diretor, preciso de um teatro, que aí é caro, é um investimento, preciso divulgar pra lotar esse teatro. Mas o artista que... talvez ali é um criador de conteúdo, cara, a internet é o seu palco. Como que você vê hoje, por exemplo, isso que você tava falando, o artista e a internet? Porque, por exemplo, ainda tem... Talvez, tá? Vou jogar aqui. Talvez ainda tenha aquele artista que fala, cara, tá difícil o mercado, não consigo, né, tal. E, cara, será que tá difícil? Ou, de repente, você não tá olhando pra esse ecossistema gigante chamado internet, entendeu? Tá. Sobre dificuldade eu não consigo nem dissertar, assim, porque são muitas variáveis, né? Mas, sim, hoje é absoluto a internet ser uma possibilidade gigantesca para
ao meu ver, se democratiza espaço e tempo. Você pode estar ali no interior de uma microcidade, né, de um microestado, um microestado, olha a geografia, de um microestado, você pode estar no interior dele, bem longe de uma capital, por exemplo, e conseguir ser ouvido por milhões de pessoas, assim, o que há anos atrás você tinha que entrar num cenário que é ir para São Paulo ou Rio de Janeiro, assim, para conseguir alcançar muitas pessoas, se conectar com outras pessoas, né? E de outro lado, assim, que eu enxergo, não significa que você só publicar alguma coisa na internet te faz artista, ou te faz, sei lá, artista, vou usar essa palavra, que te faz artista. Porque existe um pensamento e um estudo estético e eu desejo chegar ali. Existe um pensamento por trás daquilo que se propõe quando se publica algo, do que simplesmente jogar e falar assim, é isso mesmo que eu faço, e simples assim. Porque também fica vazio. Você pega, por exemplo, sei lá, vou usar algo assim e, enfim, a pessoa que tá só fazendo a dancinha, e não tô falando de bailarinos e de, enfim, mas chega uma hora que o mesmo formato ali, massivamente, você fazendo todos os dias, ele fica enfraquecido. Tá. Ele murcha, né? Se você não tem estratégia por trás, se você não estuda, se você não se aprofunda, na mensagem que você quer passar com aquilo, né? Eu anotei aqui, porque senão eu ia esquecer. Deixa eu só abrir um parênteses numa coisa muito legal que você falou aí. Você falou assim, tipo, cara, o cara faz um vídeo ali e não quer dizer que ele é um artista. Beleza? Aí tem uma pauta que eu sempre falo com você direto, que é, por exemplo, um cara colocou uma banana na parede. Putz, ou o cara colocou... Calma, vamos entrar nesse assunto, mas eu vou linkar aqui. Sério? O cara colocou uma privada no chão. Na minha cabeça, racional, eu sempre falo, cara, qual que é a lógica disso? Aí, obviamente, é um assunto vasto aqui, tipo, mas isso é arte. Assim, se torna arte quando aquilo tem um significado ou não? Quando tem uma proposta, um significado, aquilo é arte. Se há um manifesto e uma proposta estética dentro, e aí vou falar, um recorte contemporâneo de arte, que não se... limita no objeto final e sim no discurso da motivação dele ter feito aquilo, sim, é uma obra de arte. Ok. Quando um artista, ele cria um vídeo, tô falando de vídeo na internet, se tem essas mesmas características, uma proposta, um significado, também pode ser considerado arte? Ou se tiver um manifesto, uma proposta por trás e preencher esse checklist, assim, né? Tem uma proposta, um manifesto, um formato, há uma mensagem embutida no fazer pensar quando se conecta com o público, porque isso é muito importante. Aí agora você abriu a cabeça da arte educadora. A arte não é o objeto. A arte, ela se faz arte quando se conecta. Então, a arte, ela existe, imagina que eu sou um artista, eu fiz este microfone. E aí, você que é o espectador, está se conectando agora com o meu objeto, aqui se faz arte, e não o objeto. O objeto não é arte. A banana colada na parede, o mictório do Duchamp, não é arte, o objeto em si. Mas, quando você se revolta... Pô, isso é arte, porque é aí que ele tá querendo provocar. Porque mexeu com alguém. A discussão, obviamente, da banana é uma discussão coletiva sobre o mercado da arte. Sobre um objeto orgânico que ele vai apodrecer aos olhos das pessoas, a banana vai apodrecer, e as pessoas pagam milhões por aquilo. Essa é a discussão. Sim. E o Duchamp também, ele estava no início ali também do século XX, falando sobre um movimento que era essa entrada do cinema na vida das pessoas e uma massificação, uma reprodutibilidade técnica, e aí agora fui bem profunda,
sobre o mercado da arte, assim. Ele também, a criação Era como dele se não fosse foi uma uma criação. crítica. Ele não criou nada. Ele foi numa loja, ele foi encomendado para ele, essa história desse objeto, né, do mictório. Ele foi encomendado para ele uma exposição, ele não tinha obra, a exposição era super próxima à data, ele não tinha o que fazer. Ele foi numa loja de antiquários, viu esse objeto, assinou e colocou na exposição. Essa é a discussão dele, assim. Pô, vocês querem... Imagino, né? Se o Duchamp estivesse aqui com a gente agora, ele estaria discutindo essa aceleração de se produzir desenfreadamente, que é o que a gente vive hoje na internet. Se a gente for pegar, por exemplo, o algoritmo, e agora falando também como uma pessoa que trabalha diretamente com canais digitais, né? Para marcas, ela obriga a gente a produzir conteúdo desenfreadamente, conteúdos absolutamente rasos, que não servem para nada. Sim. Para um número que, beleza, imagina agora, nesse exato momento, dar uma pane na internet mundial. O que você produziu? Onde ficou isso, assim? É porque, por exemplo, artistas, obviamente, né, não vou nem falar antigamente, de 50 anos, artistas de, cara, 15 anos atrás... Você vai fazer um quadro, talvez aquele cara ficou ali anos ali, ou um ano, meses, semanas em cima daquilo, entendeu? E aí quando você olha pra internet hoje, é todo um ecossistema que te obriga a, tipo, eu tenho que postar todo dia, eu tenho que fazer, porque eu tenho que estar em tal, então isso também acho que mexe muito na saúde mental. Então, assim, isso que eu ia falar. Discussão muito louca, não no né? produto em si, porque às vezes ele pode realmente ser acelerado, não significa que esse que demorou anos pra fazer, às vezes ele é ruim, é um livro mal escrito, ou raso. Nem vou entrar no livro barra... E esse que foi feito rapidamente, ele é genial, assim, pode acontecer. Não, sim. Mas o ponto principal é a intencionalidade que se perde na internet, assim. Eu acho que... Ontem eu tava ouvindo um psicólogo que... Guilherme, não vou lembrar o sobrenome dele, me desculpe, mas posso pedir. Você passa. E ele falou no Café Filosófico uma coisa muito interessante, assim. Ele tava falando sobre a formação dos jovens nessa era ChatGPT, assim. E o ChatGPT, não sei se vocês leram um livro do Harari, Homo Deus, que ele fala desse homem que quer ser Deus da sua própria vida, né? E a internet traz isso pra gente. A gente, num botão, pede uma comida. Num botão, faz tudo num botão, né? Então, há essa fixação de sermos Deus do nosso próprio mundo, assim. E ele fala que esse jovem, hoje, dessa era, ele fala com o ChatGPT... E o ChatGPT só valida aquilo que ele pediu. Em nenhum momento o ChatGPT vai falar assim pra você, não vou fazer isso porque isso que você tá fazendo é uma loucura, ou você está errado nessa sua colocação ou nesse seu prompt, e eu vou te sugerir uma coisa mais legal do que essa que você me propôs. Em nenhum momento ele vai fazer isso. E isso na formação de um jovem, você ter alguém que não valide é perigosíssimo, é isso que ele fala sobre saúde mental, assim. E ter conflito, você discordar de mim, eu discordar de você, e a gente encontrar caminhos, é saudável. E eu acho que a internet, ela traz essa falsa sensação de que a gente só existe no mundo quando a gente publica que tá na academia tá pago, entendeu? Sim. Só validou o abdominal que eu fiz quando eu publiquei que tá pago. Ou eu só existo e só trabalho e só sou feliz com o meu parceiro quando eu publico uma foto de um ano de namoro, assim, sabe? Então a internet traz algumas falsas sensações perigosíssimas de vaidade, que a arte sempre, se for pegar Dionísio, olha no lago, se apaixona por ele mesmo e morre. E essa é uma aura de ser artista, assim, você se apaixonar por você mesmo e morrer. Acho que a internet, ela traz esse efeito dionisíaco, da gente falar, nossa, olha que eu criei, que lindo, e ninguém tá curtindo, olha como é maravilhoso. E não é maravilhoso se não tem intencionalidade. Você, né? Exato. E se não tem conteúdo profundo, sabe? Um conteúdo... Vou dar um exemplo. O caso do Felca, por exemplo. Já que a gente tá falando aqui de podcast e traz uma hypada, né, de conteúdo... ele foi super intencional, ele trouxe uma discussão pro Brasil inteiro. Então, aí que tá o ponto. Na própria entrevista dele, ele falou, cara, eu levei 1 ano pra fazer isso. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante é que a gente tá falando da arte aqui, né? É justamente isso. Você tá dando tempo pra isso, porque quando a gente leva pra internet, parece que é toque de caixa, entendeu? E aí fica esse conteúdo raso.
Essa coisa de assim, se eu não postar amanhã, se eu não gerar esse conteúdo, eu não vou ser visto e automaticamente. Pra mim, a equação do tempo, ela tem a ver com quando Não que pra você fazer uma boa obra, você tem que ficar anos Mas fazendo. A equação do tempo tem a ver com a profundidade de pesquisa e de informações que você está disposto a se aventurar. Sim. Essa é a equação de tempo pra mim, assim. Porque você pode ter um tempo absolutamente longo, mas ficar no mesmo lugar, assim, sabe? Uhum. Ficar numa floresta, não ter contato com nada e ficar ali só com você mesmo, assim. Ou você pode ter uma imersão em algum lugar que durou 3 dias, um dia, uma noite, e sair, assim, profundo e nascer o seu eureka, sabe? Sim. Então, o tempo é um determinante, mas não é um determinador. Exato. Ele não é o decisor, na verdade, assim. Ele não é esse... Só porque é longo tempo é bom, sabe? Mas esse ponto da internet, ele é fundamental, a gente que trabalha com conteúdo, e a Tagarela tá aqui para trazer essas discussões, para se aprofundar. Pra que postar? Sim. Por quê? Pra quê? Quando esse lance do quando tem um significado a proposta, eu acho legal. Só fazendo a transição aqui, para fechar esse assunto da arte... Romero Brito é arte? Mentira. Só pra quebrar o gelo. Estourei Para que a gente não quer hater aqui. Eu posso dissertar sobre esse assunto também. Eu só queria que você falasse muito brevemente, porque eu acho que isso é importante, não sei se é um termo que todo mundo conhece, mas você deu uma explanada ali no Artcast, que eu acho muito importante, o projeto, a proposta. Acho legal essa coisa de, cara, é pra mim, mas eu senti a necessidade de que outras pessoas também se conectem, né? O que é comunidade? Como assim comunidade? O que é isso? Uhum. Porque assim, a gente tá tão acostumado de, o Artcast é uma produtora, o Artcast ele é uma empresa, o Artcast... Por que comunidade? O que é essa nomenclatura aí, pra galera entender? O Artcast não é uma empresa, e eu não hoje pretendo que ela seja, mas que ela seja como um imã. Ela atrai artistas que queiram discutir profundamente sobre o papel do profissional criativo na contemporaneidade. Essa, desde o início, foi a missão do Artcast e não muda. Pode ser que em algum momento mude, não tenho medo de mudança, mas ainda não vejo ele assim, como essa formalização. E a comunidade nasce quando os próprios ouvintes ali, imagina eu falando absolutamente sozinha, e eles comentavam ali de alguma forma, pediram para ter clube do livro. Começou nesse formato. Você não vai fazer um clube do livro? E aí, depois de um gap aí que eu tive saindo do meu último emprego, e eu fiquei ociosa de pensamentos, de funções, sou muito ativa, bati a cabeça, e aí foi uma proposta até de uma conversa nossa, assim, de formalizar isso numa comunidade com trocas, assim. Ele ainda está em adaptação, ele existe, é uma comunidade com assinantes, com clubes do livro, então recorrente, a gente está acabando agora o primeiro, quando vocês assistirem esse episódio já vai estar no segundo ciclo de estudos, efetivamente, e aí a gente disserta sobre esses livros, e também eu falo sobre como desenvolver projetos e carreiras de artista. Legal. Então esse é um outro bracinho que vem surgindo dentro do Artcast por necessidade, porque ao falar de Clube do Livro, muitos artistas vieram me perguntar, como que eu faço para... Aí eu falei... Como eu faço para viver da minha arte? Que quase envolve isso, a né? monetização. Tem muitos comos, assim. O que eu devo postar? Porque a gente estava exatamente estudando o livro Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon. O que eu devo publicar? Como que eu faço? Como que eu monetizo minha obra? E aí começou a surgir essas dúvidas. Eu falei, vou ter que voltar a ser mentora. Porque fui mentora de artistas lá no Vivarte, né, de 2015 até 2022. E aí ele vem se reestruturando nesse novo bracinho, assim. Mas comunidade é a grande função das comunidades, da rede social, né? Ele me remete, aí você me fala se faz sentido ou não, é como se fosse uma companhia de teatro que pesquisa.
Não é uma companhia de teatro. Não ou uma algo. companhia, mas assim, sabe aquela... Não tem fins de fazer uma obra. Exato, sabe aquela companhia que... Mas assim, estudar. Estudar. Assim, gente, vamos pegar esse livro, vamos estudar. Qual que é a sua visão sobre ele? Sem nenhuma pretensão, assim. Exato. Ser Sem artista pressa. é ser muito sozinho. Apesar de você ter amigos e pares na sua cidade, na sua escola, blá, blá, blá. Mas o processo criativo de um artista é muito solitário. Se você Sim. não vive numa companhia, por exemplo, o que é raríssimo, né? Então, a ideia é utilizar uma plataforma digital que vai alcançar gente... inclusive, dentro da comunidade, eu tenho uma pessoa de Portugal, eu tenho outra do interior de São Paulo, eu tenho outra do Rio de Janeiro, eu tenho gente do Brasil inteiro, tenho gente do Sul, tem uma menina do Canadá. Então, eu tenho pessoas que não se conectariam se não fosse dessa forma. Sim. E aí, eu tenho momentos gravados que eu faço e eu entrego ali estudos e propostas de cada capítulo do livro. E momentos em que a gente faz ali no Meet ao vivo, que eu ainda não encontrei o formato perfeito, ainda eu acho chato você se conectar ali e ficar olhando pra cara do outro, mas a gente vem buscando formas da gente se encontrar ao vivo. E aí uma coisa que eu queria passar, porque, meu Deus, a hora voa aqui, né? Já tô vendo ali. Quando que realmente, por exemplo, a educação entra forte, assim, na sua vida? Porque, assim, claro, dou uma aula aqui, faço uma aula ali e tal, beleza. Pode ser que ainda, tipo, vou ganhar uma grana aqui como professor e tudo mais. Mas isso veio muito mais forte no sentido assim, cara, quero investir nisso, quero seguir nisso. Muito ali quando você faz a pós-graduação em História da Arte, ou não? Isso já veio antes? Como é que... Porque você falou que muita coisa veio acontecendo. Então eu imagino que o dar aula aconteceu. Super aconteceu. E eu sempre fui aluna mediana, assim. Eu perguntava para os meus professores quanto que eu preciso tirar para passar nessa matéria. Só para passar. E na minha época, no colégio que eu estudava, era 6. E eu me focava em, pelo menos, tirar 6, assim. Então, nunca fui a aluna nerd, assim. Eu sempre fui a comunicativa, que era amiga de todo mundo, a que o professor falava, quem quer fazer? Já levantava a mão. Então, eu sempre fui muito proativa pros meus professores. Mas, por exemplo, você era mediana porque o sistema de educação não era atrativo pra você ou porque você, tipo, eu não curto mesmo? Absolutamente. Pra esse sistema de decorar, eu fui me entender como uma mulher com TDAH depois de muitos anos e por um diagnóstico do meu irmão que se reflete na mim também, assim. E uma investigação que fui fazendo com a minha psicóloga. Mas o ponto é que para aquele sistema de decorar e ir para uma prova, não avaliaria, por exemplo, comunicação, que é a minha grande fortaleza, por exemplo. Não tinha uma nota para quem apresentava, não, até para trabalho, né? Mas para quem era e tinha sacadas ou lideranças em comunicação, ou criatividade, caramba. Toda matéria, até matemática, eu sempre fazia uma piada. Pra mim, o humor também sempre foi uma ferramenta muito forte. Eu sempre fui bem-humorada, falante, alto sempre, enfim. E aí eu descubro a educação aí como profissão. Quando eu entrei, eu passei na USP, foi a minha primeira faculdade que eu passei. Só que na USP, em teatro, quando eu fui ver e eu fui fazer a matrícula, eu descobri que era tecnólogo. E eu não queria tecnólogo. Mas olha que interessante, você falou que você é uma aluna mediana, você fazia pra tirar a nota. Mas aí quem lê fala assim, não ia bem, então não era inteligente. Mas quando você fala, passei na USP... mas calma, tem aí ressalvas. É porque tinha um estímulo. Eu tirei... acho que eu fiquei... Eu não digo nem de ponto, mas eu digo mas que tinha um estímulo, né? Tinha um estímulo próprio, assim, pra fazer sabe? O teatro. Eu queria fazer teatro e aí eu levantei as universidades que tinham e USP era uma delas e era gratuito. Então, bem nesse lugar, assim. Zero... Aí, Silvana, agora pagou a faculdade, né? Entre zero, fazer o grado... assim. Nem sei se minha mãe... Na verdade, olha só que engraçado. Eu nem sei se minha mãe sabe que eu passei na USP, porque senão ela teria me obrigado. Investiu uma bala na formação. Eu passei... Tanto que eu lembro que eu tirei 42. Eu posso até buscar isso no Diário Oficial ou na... Enfim, fiquei ali na posição 42ª.
E eu fiquei na lista de espera, porque tinha uma lista de espera, só que fizeram o chamado pra fazer a matrícula. E aí que eu descobri que era tecnólogo. E eu não queria fazer tecnólogo, porque eu não iria sair com diploma de graduação. Ah, tá. Só sairia como atriz do DRT. Sairia como um DRT ali só, né? E não era muito o que eu queria, porque na escola e com conversas com os professores eu já ouvia que minimamente eu tinha que fazer um bacharelado, né? Sair com diploma, efetivamente. Enfim. E aí foi que eu descobri dentro da minha pesquisa que a Anhembi Morumbi, e eu não tô fazendo propaganda, que uma universidade aí, que existe no mundo, ela tinha bacharelado e licenciatura em teatro. Ou seja, eu ia sair com 2 diplomas. Aí era mais vantagem. Muito, muito mais vantajoso. Fiz a prova, também tinha uma porcentagem de bolsa ali, nem lembro quanto, por conta da prova. Não peguei 100%, né? Eu acho que nem tinha 100% de bolsa no teatro. E aí eu fui. Aí eu nem sabia o que era licenciatura. Só achei massa ter 2 diplomas, assim. Que massa, né? E aí no primeiro semestre da faculdade eu falei, cara, a gente tinha que... Foi aí que a gente se conheceu. Eu tinha que estagiar, né? Pra cumprir as horas ali da licenciatura. E eu falei, deixa eu matar isso logo, porque... eu não vou aguentar, né? Não vou dar aula, você tá louco. E aí entrei nunca dando diga aula. nunca. Lembra que eu falei que eu faço aniversário no meio do ano? Então eu tinha 17 anos. E aí eu fui numa escola ali no bairro da Lapa, que hoje não existe mais essa escola. Não fui eu a responsável por fechar a escola. Fechou. Que isso fique claro. Mas eu fui nessa escola, fiz o processo seletivo, eles estavam com uma vaga aberta ali para na verdade era meio que estágio de arte, né? Mas não tinha professor de arte. Então eu acabei assumindo a cadeira de arte e comecei a dar aula com 17 anos. Não parei mais, me apaixonei. Aquilo ali pra mim foi libertador. O quê? Eu vou ter gente me ouvindo falar. O que é, pra quem de repente é artista, ou enfim, outras áreas também, mas qual é a sensação de dar aula? Explique melhor, o que você sente, qual que é essa questão de, assim, porque é engraçado ver, assim, vários professores de diversas áreas falando, cara, eu amo dar aula, não sei o quê. O que é isso? Eu acho que a sensação que eu tenho é a mesma de entrar num teatro. Pelo menos o que eu enxergo. Subir num palco. Legal. Porque você tem 50 minutos com aqueles alunos ali, independente da idade, te olhando, pra segurar a atenção deles. E aí eu vivi como professora uma era sem celular, desses alunos que ainda estavam entrando com celular, assim, em sala de aula, até hoje que é proibido, né? E você tem que segurar eles com algum assunto e esse assunto ser mágico, sabe? Pelo menos nas minhas aulas eu tentava, né? Porque como protocolo era você passar o conteúdo e dar uma prova, assim. Mas eu tentava usar multimídias, né? E, tipo, dá pra você usar testar projetor, cada aula, né? o que era já, tipo, projetor diferente. Hoje o professor que não usa projetor não faz nem sentido, né? Mas eu acho que o desafio também era, tipo assim, cada dia poder testar um formato de aula. E assim, agora sobre dar aula, né? É muito difícil dar aula. Não é fácil. Dá pra gambelar ali, não. Todas as profissões, assim, que existe. Não vou falar todas porque eu não exerci todas. Mas é uma das mais difíceis, assim, porque o professor... Brasil, né? A nível Brasil. Mais que um cirurgião. O professor é absolutamente desvalorizado. Tem a questão da saúde mental, né, do retorno financeiro, Os nossos alunos não falam que querem ser quando crescer um professor. Eu acho que pra mim esse é o maior termômetro que existe. Diferente na Finlândia. A Finlândia hoje é o celeiro aí, né? De pensar a educação. Mais de 50% dos jovens querem ser professor na Finlândia. E isso é um status, né? Também. Então, é um dado absurdo, assim, de pensar, né? Que jovens querem seguir em pedagogia, né? Então é bastante valorizado, sabe? Enfim, aqui no Brasil, os cursos de pedagogia, eu dei aula para curso de pedagogia. Triste, assim, né? Triste de ver que ainda a gente tem o resto do tacho, assim, buscando, mas assim, entrando numa profissão absolutamente falida. Eu quero até fazer uma reclamação pro CEO aqui, um desabafo, porque assim, o tempo tá pouco, né?
Uma hora só já Ou eu não dá. falo Eu acho que tem que ser 2 horas muito. esse episódio, viu? Porque não tá rolando Nossa, aqui. o primeiro, A né? gente quer tagarelar, O primeiro entendeu? Porque eu não 2 posso me horas. aprofundar no assunto que eu tô vendo ali o relógio me espremendo. Mas assim, pode ter a parte 2. Pode ter a parte 2. Se vocês se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui. Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreva, coloca o sininho aí, entendeu? Coloca o seu manhinho. É assim, arte e educação, a arte e a educação caminhando junto, né? O artista ali, Sim, não são consigo viver da minha amiguinhos, arte, são e o professor, amiguinhos. ninguém É valoriza. Batman e Robin. O que eu queria pegar aqui pra não faltar essa tríade aqui, né? Marketing. Uhum. De onde surgiu esse amor aí do marketing? Porque, tipo assim, nossa, estou amando o marketing, meu Deus. O que aconteceu? Foi picada, agora não quer picada. largar mais? Fui picada. Meus pais marqueteiros que são, eu olhava pra eles e pensava, imagina, trabalhar com marketing, né? Que loucura, assim. Até porque eu tinha outra visão do que era marketing. E é um segmento específico também, né? Eu fui ter a primeira noção com marketing quando eu e você, a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente teve escola. Porque aí eu Exatamente. tive que desenhar Espaço estratégias Vivarte de aí, hein? comunicação, que eu tinha que pensar os canais de comunicação que a gente tinha e qual conteúdo iria colocar ali, e que os nossos clientes, né, na época ali, eles vinham 100% dos meios digitais, e isso desembocava ali pro comercial, que eu também trabalhava, eu também era faxineira, eu também era professora. Era tudo. Eu fui um tudo na escola. E ali que eu aprendi a lidar com comunicação, com marketing e comunicação voltada para pensando em vendas ali e tudo mais. Mas Então, você já foi o parou pra primeiro analisar que, contato. por exemplo, tanto o artista quanto o professor e o marketing, eles lidam com o público, né? Super. É que o marketing tem um objetivo bastante claro, né? Servir ao cliente. Exato. Ele entende o que o cliente quer, os seus desejos e necessidades e quais são as suas dores, e faz essa ponte apresentando a solução com os produtos que ali estão e tal. Então, o marqueteiro é o líbero do jogo de vôlei, sabe? Uhum. Ele tá para todas as funções, com o objetivo, obviamente, de venda. Mas essa venda, hoje em dia, né, e cada vez mais isso se fortalece no marketing, ela não pode, não deve e não se sustenta uma venda de um produto ou um serviço que realmente não resolva o Sim. caso, né? Que está se buscando. Porque hoje a gente tem um canal de reclamação e de devolutiva dos clientes imediato. Sim. Se ele não gosta do produto ou do pacote de bolacha que ele comprou, ele vai na hora no Twitter, que agora não é mais Twitter, né, no X, ou em E ele qualquer faz a outro canal, e reclamação. faz reclamação e divulga para todos os amigos. Da mesma forma, quando ele gosta, isso também. Então, por esse imediatismo também que a gente estava falando sobre o criar conteúdo, né, um imediato, ele também refaz o pensamento do marketing, que o Kotler começa lá nos anos 70. O Kotler ainda existe, ele ainda é um escritor e um atuante dentro do universo do marketing, mas o próprio Kotler, no último livro dele, ele fala sobre essa força. Ele, quase falou assim, tudo que eu falei, recomeça. Quase Sim. isso, assim. Mas a única coisa que se mantém é de satisfazer necessidades e desejos do cliente, né? Mas, por Meu pai me ensinava marketing assim, ó, que foi a primeira aula de marketing que eu tive. Papel higiênico. É desejo ou necessidade? E na hora eu falei, né? Necessidade e tal. Não, é desejo, né? Necessidade é você se limpar. E desejo... vai com a mão mesmo, entendeu? Você pode se isso. limpar Limpa de com a mão. todas as formas. É isso. Mas desejo é papel branquinho recortado com coelhinhos desenhados no papel. Ou neve. Assim. Papel Neve, folha dupla, Alfredo. que não vai raspar o seu popozão. Então o marketing ele soluciona através desse desejo para o quê? Lucrar. E aí que tá a minha discussão, né? Exato. Eu toda marxista, Lutando por uma causa e lutando trabalhando com uma marketing. causa. Mas, Trabalhando por com exemplo, marketing. pegando um breve resumo aqui da sua trajetória, você se vê hoje trabalhando com marketing, mas assim, você não é muito mais comunicadora do que só o marketing em si? Eu hoje me Porque eu acho que o marketing é muito pequeno pra
tudo que você já fez, é muito mais a comunicação, Não, né? eu nem vejo como tamanhos assim. Mas hoje o marketing, pra mim, faz muito sentido para principalmente estar próximo, principalmente edtechs e produtos educacionais. Isso é muito importante. Que pra mim, por exemplo, eu não... Esse foi um conflito que a gente teve. Eu não aceitaria uma vaga de marketing para uma farmacêutica. Não faz sentido pra mim, perceba. Porque você compra a ideia do projeto. Porque pra mim precisa fazer sentido. Então aí talvez esteja a Marília artista ainda, assim. A Exato, Marília você artista compra uma militante, que compra causa e tal, e não quer só levar o dinheiro pra casa, enfim. Mas eu Então tento... doe o seu salário para mim, Eu obrigado. tento ao máximo não... Tento ao máximo não. Eu sou fervorosa com isso, de não ir contra os meus valores, assim. Então, as marcas que eu estou junto e que eu visto a camisa muito, assim, eu vivo intensamente quando eu pego uma marca pra trabalhar. Lucas que tá aí assistindo, João que está aí assistindo. Eu preciso acreditar muito naquilo. E o produto precisa realmente resolver, assim, porque senão não faz nenhum sentido eu falar para as pessoas comprem. Porque aí eu vou estar indo muito contra, sabe? Muito contra tudo que eu acredito. Não faz nenhum sentido para mim. Mas, por Então, exemplo, quando você lugar. fala dessa questão, tipo, não trabalharia numa farmacêutica por, enfim, N motivos e tudo mais, o que te levou a estar hoje como head, só para eu não pronunciar errado, da Prof? Uhum. Que é uma empresa de intercâmbio... de proeficiência, por isso que é... Que é uma empresa de intercâmbio esportivo e principalmente na Almagesto. O que tem essas duas empresas que te levou a estar lá? Que, cara, comprei a ideia. E por que duas, né? E por que duas? Porque... Bom, aí um recorte de vida, né? Eu saio de uma posição de head de marketing, de uma edtech também, de uma empresa que trabalha com o Universo Maker. Eu me afasto desta marca, me aproximo de outros canais gigantescos de educação, desenhando produtos, construo a comunidade do Artcast, então venho chegando nesse lugar até que me aparece, no mesmo momento, essas duas oportunidades. E fez muito sentido a proposta de fomentar o intercâmbio esportivo que eu não conhecia, que basicamente, hoje eu falei uma frase pro Lucas e vou repetir aqui, assim, eu acredito que a gente só muda o mundo através da educação, e a gente só muda a gente através do esporte, do exercício, do se aprofundar, e muda em N razões, assim, né, em N esferas. E é esse o lugar que eu me vi na Prof, assim, de fomentar o intercâmbio esportivo no Brasil, que é super desconhecido, que é através do esporte a pessoa pode construir, e a educação, claro, porque ela tem que estudar, né, ela vai para uma universidade, ela vai construir um futuro que vai impactar para todo sempre, assim. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para o México, de quase um mês, assim, 28 dias, e transformou a minha visão de mundo, assim. Eu tive contatos com pessoas do mundo inteiro, e eu voltei, assim, transformada, de falar, nossa, existe isso, nossa, é assim. E a vontade de fazer com que todo mundo viva isso, assim. Já da Almagesto foi foi o universo mesmo que colocou eu e o João próximo. O João, eu conheci ele como cabeça do Marcelo Taz, quando a gente faz um trabalho com ele na antiga empresa em que eu estava. Enfim, tivemos esse contato, e depois desse espaço em que eu saio... Ai, bati no microfone. Desse espaço que eu saio dessa empresa, o João me chama. Ele perguntou, o que você tá fazendo? Aí eu falei, eu estou nessa empresa, na Prof e tudo mais. Ele falou assim, não... inclusive, eu nem tinha entrado na Prof ainda, foi bem no mesmo momento. Foi ali no iniciozinho do mês. E aí, quando ele me chama pra conversar, me apresenta, eu falei, caramba, parece que eu sempre quis fazer isso com você, João. E a gente cuida de várias contas, assim, né? Não só... enfim, várias contas.
E o João, assim, é um cara que eu vejo que parece que a gente se conhece há anos de vida, assim. Eu tenho muito essa crença de que a gente só se reencontra com as pessoas nesse planeta. E ele foi uma dessas. Parece que eu conheço ele há anos, sabe? E eu amo trabalhar com ele. E os dois são voltados para a educação. A Alma Gesto trabalha com construção de projetos através de educação corporativa para empresas, para projetos educacionais dentro de empresas. E a Prof com intercâmbio esportivo, e aí você liga esporte com educação. Que é interessante que meio que toda a trajetória se une, né? Nessas duas empresas aí. Então, assim, não é que você tá fazendo hoje uma coisa que não tem nada a ver. Tem educação, tem a Marília Artista, tem o marketing, então, junto. E o Artcast, né? Que eu também. Então, Exato. hoje são essas 3 cadeiras em que eu tô sentadinha. Exatamente. Que loucura. É isso. Deu tempo. E assim, teve coisa aqui que eu tinha muita coisa pra perguntar. Comentem aí, parte 2, se realmente será que precisa. as pessoas não ficaram 5 minutos nesse podcast? Com certeza elas Vamos ver. E assim, como prometido, porque senão eu vou, né, perder aqui, já vou ficar descredibilizado. Posso mandar um beijo? Vou dar a oportunidade pra você mandar um beijo. Deixa eu só dar um recado aqui. Queria agradecer os patrocinadores que ainda não tá, mas vai ter. Prof, quer patrocinar? A novidade que eu ia falar pra vocês, como a gente falou bastante de comunicação, como a Tagarela, o próprio nome já, né, exala isso, a gente tá lançando oficialmente, hoje, agora, já, a Universidade Tagarela, que é uma escola de comunicação para negócios. É isso. Vou ficar por aqui, aquele abraço. Não, tô zoando. E assim, óbvio, para não ficar muito longo o vídeo, a gente quer trazer isso de uma forma muito disruptiva, diferente, muito louca, mas de uma forma também muito funcional. Não é aquele formato tradicional de, tipo assim, eu tô aqui falando e dando aula, fazendo um vídeo. Você vai me chamar pra dar aula na Manda o teu currículo, mas você tá com 2 empresas, né? Acho que não vai dar, eu posso né? ser uma professora dá mais. convidada. Se você quer que eu seja uma professora convidada da Universidade de Tagarela, coloca aqui embaixo, eu quero. O mais engraçado é que, eu quero ver se vai ter comentário aqui. Vamos minha ver. mãe vai estar comentando. Comenta aí, mãe, amigos, família, né? Só pra dar um suporte. Então, assim, eu joguei, vou sair de cena na novidade e aquele abraço, gratidão. Brincadeira. Vamos agradecer? Onde que a galera te acha? Ou acha os seus projetos? Porque você não tá em lugar nenhum, você não faz stories. Não, mentira, meu perfil ele é Não, eu abertíssimo. sou low profile. Aí é de marketing. Eu queria só fazer essa polêmica aqui. Siga @MaríliaGóes. Escute Artcast, arte com E, né? Artecast, tudo junto. No Spotify ou em qualquer... ou em qualquer plataforma de áudio, estou em todas. Ou também siga @ArtcastOficial, que está no Instagram. E siga também Prof Academy, que faça o seu intercâmbio esportivo. Agora da Alma Gesto não tem Instagram mesmo, e a Alma Gesto é low profile. É low profile. Mas, Marília, queria agradecer aí, né? Depois você me paga aquele pix que eu te convidei lá, tá bom? Mentira! Achou que ia vir aqui de mão vazia? A gente tem presente sim aqui, ó. Nossa, a Tagarela tá rica. Na minha época não era assim. Sacolinha Santa Cecília, tá bom? Nossa. A gente saiu do centro, mas o centro tá na gente. Nossa, aí. Brilha! Ele tem brilhinho. Tem uma sacolinha aí. Vai dar pra tá focando? Tá Isso focando. aí, entendeu? Então é só um mimo aí pra você ter parado o seu tempo e compartilhado com a gente. Pra anotar as ideias. Vou mostrar tudo, pode? Pode. Anotar as ideias. Canetinha. Porque nesse mundo digital, vamos estar escrevendo? Top. Que é legal, né? E eu sei que você gosta de café. Caneca. Por que você não Exatamente. falou? Porque eu já ia estar tomando ela aqui. Porque Nossa, senão... quanto plástico, né, Tagarela? Vamos isso. estar diminuindo? Entendeu? Eu Vamos vou estar reclamando pro o CEO. mundo agradece. Eu vou estar reclamando pro CEO, que Olha, plástico não dá, né? Dá pra estar focando? Na próxima vez a gente entrega no papel olha de jornal. Olha essa thumb. Então é isso, queridos. Preciso ir, porque a produção ali é impressionante. Calma, gente, não me agridam. Obrigada, viu? Foi muito bom. Brigadão. Vida longa. Todos que virão aqui, todos os... É uma responsa, hein? Primeiro episódio é isso, viu? Os convidados venham. Queridos, se inscrevam, pelo amor de Deus. O sininho, tá? Porque depois fica falando, eu não tô sabendo de nada. Ih, como é que tá sabendo? Então, se inscreve aí e até o próximo. Gratidão.